Olá, pessoal. Meu nome é Meire Morato, eu sou otorrinolaringologista e sou médica do trabalho. Estou com uma missão dada pelo meu mestre, Dr. Jorge Teixeira, meu mestre em medicina do trabalho aqui no Brasil, que eu acho que é uma referência, e que pediu que eu falasse um pouquinho para vocês sobre essa nova lei da classificação da perda auditiva unilateral como um PCD. Então eu vou tentar ser sucinta, mas tentar ser um pouquinho didática, para falar um pouquinho sobre como é que a gente vai fazer essa interpretação, tá? A gente vai começar falando da Lei 14.768, que foi promulgada em 23 de dezembro de 2023. Vai falar sobre a alteração da lei já existente de inclusão de pessoa com deficiência, que é a Lei 13.146. Vai falar sobre a classificação internacional da funcionalidade, a necessidade de existir uma equipe multidisciplinar para fazer a avaliação desse paciente, o que é o surdo total e quais são os prejuízos que esse surdo unilateral ele tem e como é que vai ser o impacto dele no mercado de trabalho. Então vamos lá? Então vamos lá. Primeira parte, a gente vai falar sobre a Lei 14.768, que foi promulgada em 23 de dezembro de 2023. No artigo 1º, essa lei ela considera a deficiência auditiva a limitação a longo prazo da perda unilateral total ou bilateral, parcial ou total. Junto com isso, precisa ter barreiras que obstruam a participação plena e efetiva desta pessoa na sociedade, quando em iguais condições com outras pessoas. No inciso 1º, a gente tem um valor de referência que vai servir para quando a perda for bilateral. Ela precisa ser a partir de 41 decibéis, uma média aritmética, a partir de 41 decibéis, nas frequências de 500, 1000, 2 e 3000 Hz. Além disso, além dos valores audiométricos, precisa ter outros instrumentos que vão constar que essa pessoa ela se inclua na Lei 13.146, que é a lei de pessoa com deficiência. Entendendo essa Lei 13.146, que é a lei de inclusão de pessoa com deficiência. Então, a pessoa que é, nessa lei, esse artigo 2º, ele diz que é um impedimento a longo prazo, que é de natureza física, mental ou sensorial, por isso que entra aí a audição e a visão, tá? E com diversas barreiras que incluam a participação dessa pessoa na sociedade, tá? Então, a avaliação da deficiência, ela, quando for necessária ser feita, ela tem que ser biopsicossocial e tem que ser realizada por uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar que vai constar que essa pessoa realmente ela tem esse impedimento para as funções das estruturas do corpo. Precisa avaliar os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais dessa pessoa, a limitação que essa pessoa vai ter para desempenhar suas atividades e a restrição dessa participação dela. A gente tem ainda a classificação internacional de funcionalidade, de incapacidade e saúde, tá? Essa classificação internacional ela vai priorizar que é necessário a avaliação da função do membro que vai ser classificado como de dificuldade, né? Para avaliar essas atividades, essas barreiras. E ela compreende até que ponto esse impedimento do corpo, ele vai tornar essa deficiência, tá? Um limitador para essa pessoa na sociedade ou no ambiente de trabalho. Por que precisa ser uma equipe multidisciplinar? A própria lei de deficiência, da pessoa com deficiência, ela diz que precisa ser multidisciplinar. No caso do paciente que tem uma perda auditiva, precisa ser feita por um fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo ele vai realizar a audiometria. Essa audiometria ela precisa ser a audiometria tonal, vocal e a imitanciometria. Por que a tonal? Porque vai me dar o limiar auditivo.
A vocal, ela vai me mostrar o limiar de detecção de voz, de reconhecimento de voz. E a imitanciometria vai dizer a integridade dessa via auditiva, tá? E a mobilidade da cadeia tímpano-oxicular. O otorrinolaringologista é importante muito, por quê? Porque vai pegar esse exame que a fonoaudióloga realizou, vai avaliar esse paciente, então fazer uma anamnese detalhada, vai saber como é que está o exame físico desse paciente, se existe alguma condição para que esse paciente ele possa ser tratado clínica ou cirurgicamente, e isso então vai deixar de ter uma limitação a longo prazo, tá? O médico do trabalho vai pegar a avaliação da audiometria junto com o laudo que o otorrinolaringologista fez e aí vai entender a função dessa pessoa, se a função dela tem um limitador de funcionalidade, né? Vai avaliar o ambiente de trabalho que esse paciente vai trabalhar, então vai conversar com a equipe dela também, com o engenheiro de segurança, o técnico de segurança, com o gestor, para colocar esse paciente num ambiente de trabalho onde precisa ter restrição, precisa ser adaptação, né? Ele precisa integrar o trabalho ao paciente. Então vamos lá. O que é perda auditiva, né? Então a perda auditiva total, a gente tem algumas classificações, mas a Organização Mundial de Saúde, ela diz que a perda ela é completa ou uma surdez total quando é a partir de 95 decibéis, tá? Nessa frequência não se ouve conversa e sons ambientais. Eu tenho Lloyd Kaplan, que são pessoas são referência na otorrinolaringologia audiológica, né? E que a perda auditiva profunda ela deve ser maior ou igual a 91 decibéis. Porque a partir de 91 decibéis não se entende a fala, tá? Nem amplificada e se faz uma leitura labial, tá? Biaf, em 96, ele diz que a deficiência auditiva total, ou cofose ou anacusia, é quando é uma perda onde não se percebe som, tá? Então, a gente tem com isso, tá? Quando a gente pega todo esse instrumental, a gente entende que a perda a partir de 90 decibéis é impossível quando existe um bom mascaramento no ouvido bom, tá? Então, uma maneira como o paciente ele não tenha como escutar nesse ouvido bom. Então, qualquer som a partir de 90 decibéis é impossível ser ouvido, ser inteligível, ser reconhecido a voz, e nesse caso ele não consegue escutar sons ambientais, tá? Então, isso já é classificado como uma perda auditiva. Vamos lá. Qual vai ser o prejuízo que o surdo unilateral ele vai ter para a saúde e o impacto dele no trabalho, tá? Então é necessário que exista um bom laudo caracterizador, tá? Da deficiência. Esse laudo caracterizador ele vai me mostrar, o médico do trabalho ele precisa colocar que o paciente ele tem dificuldade de localização da fonte sonora, que ele precisa lateralizar a cabeça para poder ouvir o som, porque ele vai acabar ouvindo com outro ouvido, tá? Ambientes ruidosos, isso vai atrapalhar absurdamente, tá? Isso vai dar uma atenção seletiva importante, impactar na qualidade de vida. No fim do dia de trabalho, esse paciente ele vai ter um cansaço mental maior, porque ele tem um esforço maior para se concentrar, tá? Isso vai existir um prejuízo no processamento auditivo dele, né? Então isso consequentemente vai impactar na qualidade de vida social e nessa interação, né? E assim, esse paciente ele vai ter restrição para trabalhar em ambientes ruidosos, unilateral. Porque se ele trabalhar num ambiente com ruído, amei, mas ele já não tem esse ouvido com uma perda total. Ok, mas ele tem um outro ouvido bom. E aí, se eu coloco ele numa audição, num local com ruído, ele pode ter uma piora. E isso é um agravamento.
um agravamento, a causa é do empregador. Então eu preciso colocar ele em restrição para ruído. Consequentemente, eu preciso colocar também esse paciente em restrição para trabalho em altura e espaço confinado. Por tudo que eu falei anterior, ele vai ter essa dificuldade de reconhecimento. Um som aqui ele não vai reconhecer. Então isso pode levar a prejuízo, tá? Mais uma vez, a avaliação do PCD auditivo, ele precisa, na verdade de qualquer PCD, de qualquer pessoa com deficiência, ele precisa ser individualizada, tá? Dentro do âmbito biopsicossocial. Não posso comparar um com o outro, tá? Então, cada caso é um caso. A gente tem algumas perguntas para serem respondidas. Então, eu tenho uma aqui que me diz o seguinte: boa tarde, alguém sabe se perda auditiva profunda unilateral configura como deficiência auditiva? E aí eu digo que sim, né? Desde que essa perda ela seja uma perda profunda, a partir de 90 decibéis, uma perda de longo prazo, onde o otorrino já avaliou que não tem como ter uma melhora, nem com tratamento clínico, nem com tratamento cirúrgico, tá? Essa pessoa, ela lateraliza a cabeça para poder ouvir, essa pessoa, ela precisa ficar em restrição para atividade, altura, espaço confinado, ela precisa ficar em atividade para trabalho ruidoso, em ambientes ruidosos. Então isso leva a uma dificuldade, uma barreira, portanto, né, de participação dela na sociedade. Então ela acaba não estando em igualdade de condições com outras pessoas. Uma outra pergunta. Bom dia, uma dúvida. A nova lei que entrou em vigor de perda auditiva unilateral total, basta eu considerar a perda em uma orelha única de 41 decibéis ou mais, nas frequências de 500, 1000, 2 e 3, que já enquadra, porque ele não entendeu o significado de uma perda total. Então vamos lá. Não, tá? A resposta é não. Essa perda, ela precisa unilateral, ela tem que ser total. Então ela tem que ser a partir de 90 decibéis, tá? E para que a perda seja bilateral, aí sim, se faz uma média quadritonal, uma média aritmética, das frequências de 500, 1000, 2 e 3000 Hz, que precisa ser acima desse valor, certo? Lembrando que precisa ser avaliado por uma equipe multidisciplinar. O fono, com uma audiometria muito bem realizada, o otorrino, que precisa dar um laudo bem feito, e o médico do trabalho, que precisa avaliar as condições de trabalho, avaliando junto com a função dessa pessoa, tá? Mais uma pergunta. A Lei 14.768 já está válida? Já podemos considerar a deficiência para efeito de cota de PCD? Já. Ela já foi promulgada 23 de dezembro de 2023 e ela já está em vigor. Uma outra pergunta. Apenas o critério audiométrico é suficiente para enquadrar um PCD auditivo? Não. Como qualquer enquadramento de pessoa do PCD, tá? É uma equipe multidisciplinar. É necessário avaliar todo um âmbito biopsicossocial, tá? Como um deficiente físico, ele às vezes precisa ter uma avaliação de um ortopedista, de um fisioterapeuta, tá? Nesse caso, o visual, ele precisa ter uma avaliação do oftalmologista, e o auditivo, ele precisa também passar com uma audiometria muito bem realizada, tá? Uma audiometria tonal, vocal e a imitanciometria, porque eu preciso avaliar o exame como um todo. Precisa passar com o otorrinolaringologista, que vai avaliar no anamnese, um exame físico muito bem detalhado, se existe alguma maneira ou alguma condição dessa perda ela ter uma melhora com tratamento clínico ou cirúrgico, tá? E por fim o médico do trabalho que vai fazer essa avaliação. Como é que é essa avaliação então do médico do trabalho, né? Então o laudo caracterizador. O laudo caracterizador ele precisa ser muito bem descrito, muito bem detalhado. Tá? Eu preciso colocar como é que é essa perda, eu preciso dizer qual é a dificuldade desse paciente que ele tem para realizar a sua atividade, a sua profissão,
Então ele tem essa seletividade auditiva, ele tem lateralização da cabeça, ele tem uma dificuldade de processamento auditivo central, né, principalmente temporal. Ele vai ter um cansaço mental muito grande, uma alteração de concentração, porque ele tem que fazer um esforço grande para ouvir, porque ele tem só um lado. Vai ter restrição de atividade, então ele tem restrição para ambientes ruidosos, principalmente unilateral, porque ele não pode piorar o outro lado bom. Tem uma restrição para altura, para espaço confinado, porque existe também uma alteração da parte de equilíbrio, tá? A parte vestibular também vai sofrer com isso. Olá, professor, como vai? Eu tentei o máximo resumir, ser um pouquinho mais didática para explicar, espero que tenha sido. Se o senhor quiser que eu refaça algum vídeo, eu refaço. Vou deixar com o senhor o material visual, né? E os vídeos que o senhor pode usar aí da maneira que o senhor quiser. E mais uma vez, eu agradeço a confiança depositada, uma responsabilidade muito grande, né? Porque sou sua aluna e tenho muito, muito, muito carinho pelo senhor, viu? Meu mestre. Qualquer coisa, se precisar, que eu lhe responda mais algumas outras questões que possam vir, vai ser um prazer. Um grande abraço e um 2024 de muita saúde.